Olá! Para finalizarmos o assunto de lipídio, vamos apresentar alguns assuntos, tá? Os tipos de lipídios que faltam, que são as ceras, os terpenos e os eicosanoides. Além disso, vamos também fazer uma comparação entre a reserva energética triacilglicerol com o glicogênio, que é um tipo de carboidrato, tá? Que é um carboidrato. Então, o aluno tem que pensar, o que são os terpenos? Quais são as reservas energéticas do corpo, que são eicosanoides? Cera de ouvido, cerume, é a mesma coisa que o tipo de lipídio chamado cera? Vamos lá. Ceras são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, com álcoois de cadeia longa. Então, é a união de um ácido graxo de cadeia longa com um álcool também de cadeia longa. Então, aqui tem 15 carbonos e aqui 31 carbonos, tá? Quais as funções das ceras? As ceras servem como lubrificantes e de proteção, seja para cabelo, pele, pelos e folhas, né? No caso das plantas e também das frutas. Quem nunca viu uma maçã brilhosa ou uma folha de uma planta brilhosa? Esse tipo de folha não acumula água sobre a sua superfície, né? Porque a cera é uma substância apolar, é um lipídio apolar, tá? As ceras também são usadas pela indústria farmacêutica e cosmética, na área de indústria cosmética para hidratação da pele. No caso da indústria farmacêutica, nós temos a questão do interesse em usar as ceras como um veículo para aplicar medicamentos, né? Então, princípios ativos são adicionados às ceras, que são passadas no local, seja na forma de cremes ou pomadas. Então, como exemplo, temos a lanolina, cera de abelha e de carnaúba e o óleo de baleia. O outro tipo de lipídio que nós vamos estudar são os terpenos. Os terpenos são um tipo de lipídio que possui em sua estrutura algumas repetições de unidades de isopreno, que é essa molécula aqui que vocês estão vendo, com duas duplas e esse grupo metil aqui, tá? Essa ramificação. Aqui está um dos exemplos de terpenos, que é a vitamina A, que é encontrado nos seguintes tipos de alimentos: na manteiga, no óleo de fígado de bacalhau, o óleo de peixe, no leite e nos ovos. A função da vitamina A vai desde ajudar no processo visual, na formação da imagem, ao também auxiliar no desenvolvimento do tecido epitelial, no seu desenvolvimento. Então, quando uma pessoa tem problemas de rugas ou tratamento de acne, o ácido retinóico, que é uma das formas da vitamina A, é bastante útil. Aqui nessa figura nós estamos vendo uma molécula conhecida como beta-caroteno, que é uma molécula presente em alguns alimentos na cor laranja, mamão, abóbora, cenoura. O beta-caroteno, a partir dele, o nosso corpo consegue produzir a vitamina A, tá? E a vitamina A, aqui CH2OH, vocês estão vendo que é uma terminação de álcool, tá? Quando o retinol sofre oxidação, nós vamos ter o quê? A perda de elétrons e de íons H+, formando então um pigmento do C-OH se transforma num aldeído, então chama 11-cis-retinal. O cis-retinal é uma forma da vitamina A que pode ser transformada em ácido retinóico, que é importante para as células epiteliais, ou quando nós estamos falando aqui do globo ocular, nós temos que o cis-retinal, sob influência da luz, ele sofre uma isomerização, se transformando na forma transretinal. Então, aqui, ó, entre o carbono 11 e 12, os dois hidrogênios estão do mesmo lado. Aqui, os hidrogênios estão de lados opostos, por isso que chama trans. E a formação deste pigmento na forma transretinal propicia a passagem de um sinal neurológico, um sinal neural, que vai estimular o cérebro, mencionando que houve a formação da imagem em determinada localização. A vitamina E, por sua vez, ela é presente, né? Então, tá a estrutura da vitamina E, como eu falei para você aqui, a repetição de unidades de isopreno. A vitamina E é encontrada nos ovos, nos óleos vegetais, no trigo, né, na fibra do trigo. E a função da vitamina E é a função antioxidante, assim como a sua parceira, que também tem função antioxidante, que é a vitamina C, tá? Já a vitamina K, com a sua estrutura aqui, né, tem a função anticoagulante.
A vitamina K é presente nos vegetais escuros, tá? E também nos óleos vegetais, sendo que é encontrada em maior quantidade no óleo de soja, canola e algodão e oliva do que no óleo de amendoim e de milho. Foi feita uma postagem sobre as fontes de vitamina K, da sua importância, sua absorção, todos os aspectos relacionados à nutrição, né, sobre o uso da vitamina K, numa postagem feita no nosso grupo, no Momento Saber Mais. Para mais informações, consulte essa postagem, caso queiram. Um outro exemplo de terpeno é a coenzima Q, que também é conhecida como Q10 ou ubiquinona. A ubiquinona é um lipídio, tá, da classe dos terpenos. Se você observar aqui, ó, de CH2 até esse CH2, repetem-se 10 vezes, tá? Então, isso faz com que a ubiquinona pertença a essa classe dos terpenos. A estrutura química da ubiquinona permite que ela receba íons H+ e elétrons. Então, ela vai sofrer uma oxidação ao ganhar elétrons, se transformando em semiquinona. Aí ela ganha mais elétrons e vira o ubiquinol. Então, o ubiquinol, ele está transportando elétrons, tá? E aí, quando a coenzima Q recebe elétrons do complexo 1 ou do complexo 2, vira o ubiquinol. O ubiquinol, por sua vez, vai entregar esses elétrons que recebeu para o complexo 3. Então, agora é o processo inverso, vai ocorrer uma redução. O ubiquinol vai perder elétrons e íons H+, se transformar em semiquinona, e perde elétrons e íons H+, se transformando na ubiquinona novamente, que poderá vir e buscar novos elétrons no complexo 1 ou no complexo 2. Falamos no primeiro vídeo que a coenzima Q, ela ajuda na produção de ATP, justamente por ela estar localizada nas cristas mitocondriais, onde está a cadeia respiratória, né, que permite aqui a produção do ATP. Uma outra questão é que a coenzima Q, ela ajuda também na redução da produção dos radicais livres. A sua suplementação ainda não tem total, vamos dizer assim, consenso entre os pesquisadores, se ela deve ou não ser usada, tá? Mas a coenzima Q fisiológica, ela tem essa função. Vamos para um outro tipo de lipídio e último, que são os eicosanoides. Mas antes de apresentar os eicosanoides, eu quero apresentar para vocês um lipídio de membrana, tá? Um fosfolipídio. Ele tem como álcool o glicerol, como nós vimos na aula anterior, né? No vídeo anterior. Aqui nós temos um ácido graxo saturado e aqui um ácido graxo poliinsaturado, com 4 ligações duplas. E aqui seria a cabeça do lipídio, aqui seria a cauda 1 e a cauda 2. Os eicosanoides são mediadores de processos inflamatórios, são lipídios produzidos, tá, que desencadeiam inflamação. E a inflamação é caracterizada por dor no local, rubor, fica vermelho, e fica aquecido, que é o calor. Então, dor, rubor e calor. Quando os eicosanoides são produzidos, ocorre uma lesão, né, uma clivagem da ligação que eu estou apontando aqui com essa seta. Essa ligação, ela vai ser rompida por ação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Então, a fosfolipase A2 quebra esta ligação, liberando esse ácido graxo, né? Então, como os lipídios de membrana, nós temos duas perninhas, e no caso dos glicerofosfolipídios, as duas perninhas são ácidos graxos, quando ocorre a ação dessa fosfolipase, ela libera um dos ácidos graxos. E é justamente esse ácido graxo que vai dar origem aos eicosanoides. Vamos ver no próximo slide. Então, aqui está o fosfolipídio da membrana. A fosfolipase atua aqui, quebra uma das perninhas. Essa perninha é um ácido graxo. Com 20 carbonos, aqui ele foi colocado, ó, C-OH, na verdade já está desprotonado aqui, tá C-O-. Aqui são os carbonos, né? São 20 carbonos. A molécula foi dobrada aqui por questões de espaço para fazer essa ilustração. Então, nós temos 4 ligações duplas. Esse composto que foi liberado, esse ácido graxo, por ter 20 carbonos e essas 4 ligações duplas nesses locais, ele recebeu um nome de batismo, chamado ácido araquidônico. A partir da formação do ácido araquidônico, uma enzima pode atuar, que é uma ciclooxigenase. A ciclooxigenase, ao atuar sobre o ácido araquidônico, ela converte o ácido araquidônico ou em prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanas. Uma outra via,
né, enzimática, transforma o ácido araquidônico em leucotrienos. Então, essas substâncias aqui que eu circulei em laranja são os eicosanoides, são lipídios, tá? Que estão relacionados aos processos inflamatórios. Aqui eu coloquei como ilustração, né, como curiosidade, na verdade, a aspirina e um corticoide nasal. A aspirina, quando nós a tomamos, ela inibe a formação desses 3 tipos aqui, essas 3 substâncias. Justamente porque ela vai inibir a ciclooxigenase. Então, a enzima, a COX, ela não conseguirá transformar o ácido araquidônico, que é o seu substrato, nestes produtos, impedindo então a formação dos mediadores inflamatórios. Existem alguns inibidores que inibem a fosfolipase de forma direta. Desse modo, não haverá formação do ácido araquidônico, tá? Então, a Vamix, aqui o fluorato de difícil de ler aqui. Fluticasona, ele é um corticoide que ajuda na inibição da formação dos mediadores inflamatórios. Então, vai inibir o processo inflamatório. Quem usa esse corticoide nasal, provavelmente, né, nós já sabemos que essa pessoa tem rinite alérgica, tá? Então, vai inibir a formação de mediadores inflamatórios na região nasal, evitando assim a formação, né, um processo inflamatório local. E caso esse processo inflamatório ele continue, né, se não tiverem usado um medicamento como um corticoide, ele vai ter que usar um antibiótico caso infeccione essa secreção nasal. Agora, para finalizar, comparando o glicogênio com o triacilglicerol. Então, aqui nós temos o glicogênio, que é um carboidrato, comparado com o triacilglicerol, que é um dos tipos de lipídio. O glicogênio, nós sabemos que ele é um polissacarídeo formado por várias unidades de glicose. Ele é um polissacarídeo armazenado no citoplasma dos hepatócitos e das células musculares. Já o triacilglicerol é um lipídio armazenado também no citoplasma, só que não dissolvido na água do citoplasma, porque ele é uma substância apolar. Então, vamos a um quadro comparativo. O glicogênio, 1 grama dele fornece 4 quilocalorias e 1 grama do TAG fornece 9 quilocalorias. Então, o triacilglicerol é muito mais calórico, muito mais energético para o nosso corpo. Armazenamos uma menor quantidade de carboidrato e já temos uma reserva lipídica muito maior. Claro que isso aqui foi considerado num indivíduo que não tenha sobrepeso nem obesidade, tá? Local de armazenamento. O glicogênio é armazenado no fígado e no tecido muscular, que nós vamos sempre estar abordando isso nas próximas aulas. E o TAG é armazenado no tecido adiposo, podendo também ter em outros locais. Formas de armazenamento. O carboidrato, ele é polar, então quando ele vai ser guardado, ele é guardado juntamente com água. Então a água, ela ocupa um espaço, tá, físico. A cada grama de glicogênio vem 3 gramas de água. Então isso limita a quantidade de carboidrato que fica guardado, porque o carboidrato é guardado na forma hidratada. Já o triacilglicerol, por ser apolar, ele é guardado na sua forma anidra, sem água. Portanto, pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos os últimos tipos de lipídios, que são as ceras, que são formados por ácido graxo longo e um álcool de cadeia longa. Os terpenos, que entra aqui as vitaminas lipossolúveis A, E e K. Lembrando que a vitamina D é um exemplo de esteroide, da classe dos esteroides. E como terpenos também temos a coenzima Q. Já os eicosanoides são os mediadores inflamatórios, as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. E fizemos um paralelo há pouco sobre o glicogênio versus o assunto, né, da aula de hoje, que nós trabalhamos muito, que foi o triacilglicerol, que é a nossa fonte e a nossa reserva energética. Espero que tenham aprendido o assunto de lipídios e qualquer sugestão, deixem nos comentários. Muito obrigada. Abraços.